Tudo bem, pessoal? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as diferentes formas de uso do solo. Só que um pouco antes de eu explicar como a gente vai trabalhar isso, a gente vai rever um pouquinho o que a gente trabalhou na última aula, entender que tem uma conexão. Por quê? Na última aula, explicativa, no último vídeo, nós falamos sobre a formação do relevo, Entendemos que o relevo faz parte da litosfera. Litosfera é essa, que é a camada superior da crosta terrestre. Aí percebemos que devido aos agentes internos e externos, o relevo ele ganha forma. E o solo, como é que ele entra aí? Porque o solo é a camada superficial do relevo, ele é aquela camada que fica onde nós pisamos, construímos, essa camada que nós convivemos em cima, isso é o solo. Então aqui nós vamos saber como é a formação do processo do solo, como se dá esse processo, as diferentes formas do uso do solo. Vamos entender isso para entendermos agora toda a camada da litosfera da Terra, Então vamos lá entender um pouquinho, sobre isso e eu quero o quê? Que vocês utilizem o caderno, Todos os conceitos, explicações que eu estiver dando aqui no vídeo, você anote no seu caderno, faça lá o mapa conceitual, como eu faço no quadro, utilize, abuse do marca-texto ou das canetas, de diferentes cores, não interessa, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Só marque as palavras mais importantes, as conceituações que eu vou falando para vocês, tá? Vai ficar bem mais fácil responder a atividade do final do vídeo. Então, vamos lá? Solo, Definição, Aqui é a definição do solo de acordo com a geografia. Por quê? Porque o solo, ele é estudado por diferentes tipos de matérias. Porque, por exemplo, você entende solo dentro de ciências, você pode aprender solo lá na agronomia, aprender solo lá na pedologia, e aqui nós estamos falando dentro da geografia. Então, nós vamos entendê-lo dentro da nossa conceituação da minha disciplina. Como é que vai ser? Aqui é a camada superficial da crosta terrestre alterada ou decomposta em contato com a atmosfera e com o universo vivo ou biosfera, Isso é de acordo com o Coelho Terra 2001. Então, quer dizer que é a camada superficial da Terra, como eu já havia dito para vocês. Essa camada, superficial que nós convivemos. Mas vamos entender como é que dá o processo de formação dessa camada? Será que ela surge? Como ela surge? Como é que ela se origina? Então, vamos entender aqui. Primeiro, antes disso, vamos entender a composição do solo. Por quê? Porque existe uma composição, de que ele é feito, a porcentagem de cada material ali do solo. Então, a maior parcela de material de minerais, os minerais compõem 46% do solo. Logo em seguida, vem dois materiais que vêm na mesma porcentagem, que é a água e o ar. Os dois detêm 25% da porcentagem do solo. E logo em seguida, tão importante, mas não tem tanto espaço, é a matéria orgânica. A matéria orgânica, ela é 4% do solo. Então, a composição geral do solo, a gente vai ter 46% de minerais, 25% de água, 25% de ar e 4% de matéria orgânica. Isso é a composição do solo. Mas vamos entender como é que se origina? Ele se origina através do fenômeno chamado pedogênese. Então, vamos aí, anota, pedogênese. O que é pedogênese? Pedogênese é o processo de formação do solo, que engloba todos os mecanismos que transformam a rocha alterada em solo. O que é o processo de formação? Por quê? Porque o solo ele se origina a partir de uma rocha-mãe. Por que uma rocha-mãe? Então, vamos supor que essa rocha aqui que eu estou mostrando para vocês, ela vai ser uma rocha-mãe. A partir dessa rocha, ela vai começar a se desfragmentar, ela vai começar a surgir em pedaços menores, tá? Ela vai desfragmentar e vai começar a surgir em pedaços menores, tá vendo aqui, ó? Quer dizer, essa é a rocha-mãe, A rocha-mãe tem todo, uma formação. Aí, a partir daí, ela começa a se desintegrar. Se desintegra, vira isso aqui, ó. Uma rocha menor. Então, esse processo que está acontecendo, a partir dessa rocha, ela pode virar outra rocha, certo? Ela vai começar a desfragmentar. A partir dessa desfragmentação, ela vai começar a virar bem menor. Olha só. Então, ela vai ficar em pequenos pedaços mesmo. Olha, daquele pedaço, ela começou a desfragmentar. Isso é o solo, ela vai começando a ficar em pequenos pedaços granulados. A partir daí, ela vai ficando menor ainda.
que vai ser esses pedacinhos aqui, tá vendo? Dá para enxergar aí? Esses pedaços, tá vendo? Que aquela rocha, né? A rocha mãe, ela foi desfragmentando e tornando esses pedaços bem menores. A partir daí, ela vai se tornar menor ainda, que eu acho que eu não sei se dá pra ver aqui, ó, na palma da minha mão, tá vendo? Pedaços menores e são granulados. Isso aqui se torna areia. E a areia é a composição do solo. Então, esse processo que eu acabei de explicar pra vocês, dessa rocha aqui, tá vendo? Uma rocha bem maior, ela se torna esse aqui, bem menor, tá vendo? Isso é o processo de pedogênese, tá? Que é o processo de formação do solo, que engloba todos os mecanismos que transformam a rocha alterada em solo. Etapas de formação do solo. Então, se a gente entendeu que ele se dá, né, se origina através da decomposição, né, da fragmentação dessas rochas, vamos entender essas etapas. A primeira etapa é desintegração e decomposição das rochas, por ação do intemperismo. E interessante porque a gente entendeu o intemperismo também na aula passada, porque o intemperismo ele acontece também no relevo, né? É uma forma de esculpir o relevo, né, externamente, do lado de fora, não é? Então, essa desintegração e decomposição da rocha, ela acontece por ação do intemperismo, que são agentes físicos, químicos e biológicos, que dá origem aos componentes minerais. Aí a gente volta lá um pouquinho. Lembra que a maior porcentagem da composição do solo são os minerais? Então, mineral é 46%. Por quê? Devido, né, a decomposição de rochas ou desintegração através do intemperismo. Por isso faz surgir os minerais. Olha só que interessante. A próxima etapa, incorporação e a decomposição de elementos orgânicos. Animais e vegetais chamados humus, que são importantes para a fertilidade do solo. E a matéria orgânica do solo, olha só, ela é 4%. Só tem 4% de decomposição, não é? Da matéria orgânica dentro da composição do solo. Vamos entender essa matéria orgânica. Como ela surge? Vocês já devem ter ouvido falar em compostagem, por exemplo. Deve que a mãe de vocês ou alguém já viu ou ouviu em algum livro. A compostagem é quando você pega materiais orgânicos, matéria orgânica, como casca de banana, resto de alimentos, e coloca ali naquela terra e começa a fazer uma compostagem. Aquilo ali vai virar humus, vai virar matéria orgânica, vai deixar o solo fértil. Mesma coisa quando acontece, por exemplo, a morte de um animal. Né? O grande problema é porque joga o animal de qualquer forma aí, né? Em qualquer parte da cidade joga, mas não é. A forma correta é você pegar o animal, abrir realmente o buraco, tampar, para que, né, ele solte aqueles gases e ele fica ali em decomposição, ele vai virar matéria orgânica para aquele solo. Só que ele não pode ser jogado de qualquer forma. Então, os animais e os vegetais, né, eles se decompõem ali, né, naquele solo e vai deixar o solo mais fértil. Por quê? Porque é matéria orgânica. Aí agora, vamos entender os intemperismos. Primeiro intemperismo biológico. Intemperismo biológico é caracterizado por rochas que perdem alguns de seus nutrientes, essenciais para organismos vivos e plantas, que crescem em sua superfície. Plantas, né, que podem provocar um intemperismo mecânico quando suas raízes penetram de forma profunda nas rochas, provocando fendas. Isso aí, tem a imagem aqui ao lado, essa imagem mostra para vocês como é que uma planta, quando ela começa a crescer em um determinado lugar, né, ela começa realmente a modificar tudo à sua volta. E as rochas também têm essa modificação, porque ela cresce na rocha, quando a rocha começa essa formação dela, ela não tampa as raízes. Então, aonde tem a rocha, vai ficar grandes fendas. Então, elas perdem alguns de seus nutrientes essenciais para organismos vivos e plantas, né, no intemperismo biológico. Por quê? Porque a planta deixou a rocha formar completamente? Não, né, deixou ocasionar pequenas fendas dentro dessa rocha. Intemperismo físico. O intemperismo físico envolve processos que conduzem à desagregação da rocha. Desagregação da rocha é o quê? Ela começa a desfragmentar, sem que haja necessariamente uma alteração química maior dos minerais. Então, quer dizer, quando ela começa a haver essa desagregação, essa desfragmentação, ela não tem uma
uma alteração química. Ela continua da mesma forma. Os minerais que constituem aquela rocha vai continuar da mesma forma. Não vai ter modificação química ali. Os principais agentes do intemperismo físico são variação de temperatura, né? Quer dizer, quando fica muito frio, né, ou muito quente, acaba tendo esse intemperismo físico. A questão da cristalização de sais, né, congelamento da água e a atividade de seres vivos. Por exemplo, uma rocha ela pode aguentar um frio extremo, mas e do frio para o calor? Vai ter diferença? Né? Isso vai acabar ocasionando um intemperismo físico nas rochas. E a imagem aí mostra para vocês, ela está, né, sofrendo intemperismo físico, mas continua tendo a mesma constituição de minerais. Intemperismo químico. O intemperismo químico implica em transformações químicas dos minerais que compõem a rocha. O principal agente do intemperismo químico é a água. Já viu aquela famosa frase? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque a água ela modifica, ela transforma o solo, a rocha. Né? E se ela transforma aquela rocha, ela vai acabar transformando o solo. Então, implica em transformações químicas dos minerais que compõem a rocha. O principal agente do intemperismo químico é a água. Então, o que ele vai mudar? Ele vai mudar as características químicas, minerais daquela rocha. E qual é o maior agente transformador? A água. Agora vamos entender etapas de formação do solo. Etapas de formação do solo. Você pode observar aqui, cada coluna dessa aí, a primeira vai ser rocha. Aí foi o que eu falei para vocês. Vai ser toda posta de rocha. Então, ela é toda composta de rocha. Essa é a primeira, né, etapa de formação. Logo em seguida, a rocha ela começa a desfragmentar. Ela vai começar a mostrar pequenos pedaços. Então, ela começa a desfragmentar. É como tá na segunda imagem ali, ó. Os solos jovens, eles começam a desfragmentar da rocha-mãe. Logo em seguida, esse solo, ele começa a desfragmentar mais ainda. E ele começa a ter a questão da areia. Toda aquela parte desfragmentada que eu mostrei para vocês, ó. Aí ele começa a encontrar essas partes. Aí o solo, ele vai ficando mais fértil. O solo, ele vai tendo bem mais composição de outros, né, de outros minerais e também da questão da água, do ar, do humus, né, que é a matéria orgânica. E a última parte ali é a camada rica em humus. Então, a rocha-mãe, ela fica uma camada bem fina lá na parte inferior do solo e a parte superior, ela vai ser dividida em horizontes. Então, a gente vai entendendo que tem diferença de um solo na sua origem, como rocha, até ser um solo maduro, que é um solo que tem a rocha, mas também tem camada rica em humus, que é matéria orgânica. Aspectos envolvidos na formação do solo. Para entender como o solo ele vai ser formado ou como vai acontecer esse envolvimento, existem alguns aspectos. Que aspectos são esses? O clima, o relevo, rochas e o tempo. Por quê? Como eu falei para vocês, a influência, né, de todos esses toda essa formação dentro tanto da formação do relevo quanto do solo, ela é muito importante. Por quê? Porque o clima, ele vai vir como intemperismo. Por exemplo, a chuva não traz água, é um intemperismo químico. A gente vai ver, o clima não traz mudança de temperatura, vai ser um intemperismo físico. O relevo, ele vai definir, não é se é mais quente, se é mais frio, porque lembra quando eu falei do mais alto e do mais baixo? Também interfere. Então, aquilo ali são aspectos envolvidos na formação do solo. Então, o clima e o relevo, ele é totalmente envolvido nessa formação do solo. E as rochas, por quê? Porque o solo, a gente vai identificar o tipo de solo a partir da rocha-mãe. Então, qual é a rocha que existia ali? A partir daquela rocha, a gente vai entender, né? Nós vamos entender o tipo de solo que se tornou e também o tempo, porque se leva muito tempo para a formação de um solo. Não é de hoje para amanhã, não é daqui 10 dias, é daqui a alguns anos, milhares de anos que vai ter uma formação de um solo. Horizontes do solo. Quando a gente percebe aqui, quando nós percebemos aqui, temos aqui, né, os perfis aqui, entendendo da rocha até o solo maduro. Aqui, a gente vai ter o horizonte do solo. Nós vamos ter horizontes do solo, que são camadas ou seções mais ou menos diferenciadas umas das outras devido à atuação dos fatores ou dos processos de formação do solo. Lembra que lá atrás a gente falou sobre o processo de formação do solo? Então, não tem as etapas? A partir daí, nós vamos conhecer os horizontes. O horizonte O, A, B e C. O horizonte O, ele é composto principalmente por matéria
orgânica. O horizonte C, ele vai ser composto principalmente pela rocha mãe. Por quê? Porque a base é feita da rocha e a parte superior, né, vai ser encontrada as matérias orgânicas. Então, o solo é dividido em horizontes. Aí nós vamos ter o horizonte O, A, B e C. Perfil. O que é um perfil de solo? A gente entendeu o horizonte. Agora vamos entender um perfil? Isso aqui mostra-se dois perfis de solos diferentes um do outro e é um corte vertical do solo que mostra a sequência de camadas ou horizontes. Para entender esses horizontes, a gente precisa ver o perfil do solo, ele tem que estar em perfil. Então, aqui tem um perfil de solo, tá? Para você entender, tá em perfil. Aqui tem um perfil e a gente consegue, através do perfil do solo, observar os horizontes. E aqui mostra-se, né, a diferença de um perfil para outro. É um corte vertical do solo. Então, quando você vê uma encosta e você observa, você vai conseguir ver como é o solo. Você vai conseguir ver as camadas, os horizontes daquele solo. Por quê? Porque ele está um perfil do solo. Tem que ter um perfil para você entender. A partir daí, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho como é essa formação do solo. Vamos fazer uma atividade e na nossa próxima aula a gente continua a falar sobre, né, o solo e principalmente as diversas formas de uso. Aí, antes disso, só para a gente fechar, a gente vai falar um pouquinho dos principais tipos de solo. Só alguns nomes, a gente não vai aprofundar, a gente só vai entender que existem diferentes tipos de solo. Então, a gente vai ter o latossolo, o cambissolo, né, areias quartzosas, que são pequenos fragmentos, e também o hidromórfico, né, que é um solo que contém água, e o litossolo. Na escola tem até um experimento, né? A gente fez uma atividade da iniciação do ano passado e mostra lá um perfil pronto e também as diferentes cores do solo. Então, a gente, né, quando voltar, a gente pode dar uma olhada, perceber como é isso, mas hoje aqui a gente só vai entender as diferenças aí, que é o latossolo, o cambissolo, a areias quartzosas, o hidromórfico e o litossolo. Agora, a atividade. A atividade de geografia agora, né, de hoje. A atividade de geografia é, né, primeira questão, com relação à formação dos solos, assinale a alternativa correta. Então, aí na questão 1, você vai assinalar apenas uma alternativa e a alternativa correta. Tá? Alternativa correta. Então, qual é a alternativa correta? A. O solo se forma a partir do processo de decomposição da rocha de origem? B. O solo é formado a partir de processos internos do planeta Terra, como o movimento das placas tectônicas? C. O solo do planeta Terra formou-se há milhares de anos a partir do acúmulo de sedimentos que caíram no planeta Terra com meteoros? D. O solo é exclusivamente uma consequência da ação humana sobre o espaço. Então, você vai ler, vai analisar cada uma dessas alternativas e vai marcar a alternativa correta. Questão 2. Descreva o processo de pedogênese, né? Você vai entender, vai voltar aí, eu já expliquei aqui na aula o que é o processo de pedogênese, pedi até para anotar. Então, você vai aí, vai descrever esse processo. Que processo é esse? De que forma ele se dá? Questão 3. Diferencie intemperismo físico de intemperismo químico. Eles são diferentes, são 3 intemperismos, o físico, o químico e o biológico. E aqui eu estou pedindo para que você diferencie o intemperismo químico do intemperismo físico. Se precisar tirar qualquer tipo de dúvida, qualquer informação, estarei disponível pelo WhatsApp. Tá? Então, até breve.